quero, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos, faço parte de um ministério chamado Minha Vida em Cristo, e o nosso intuito é formar homens novos e mulheres novos para um mundo novo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Santíssima, eu peço a Tua presença nesta pregação. Peço que a Senhora acampe com o coro dos anjos, nos livrando de todo o mal e combatendo todos os espíritos malignos. Pisa na cabeça da serpente, Mãe, pois consagro tudo a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Então, o tema que me foi proposto é ter um relacionamento com o Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria muita atenção, quem tem a palavra, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos ficar de pé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Prestem bastante atenção naquilo que será proclamado. E eu peço ao Espírito Santo que abra os ouvidos de cada um de vocês. Éfeta, em nome de Jesus, que toda surdez espiritual seja dissipada. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhe propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros cheio de júbilo e voltando para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhe: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência ou se converter, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, chama as amigas e vizinhas dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que a tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte que me cabe da herança. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e ali dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou-se em si e refletiu:
Quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um de seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe, põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, trazei um novilho bem gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar a aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas o pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu és sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois teu irmão que estava morto reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos assentar. As 3 passagens do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, o Senhor vem nos mostrar a graça da misericórdia. E antes de falarmos sobre ter um relacionamento com Deus, é preciso deixar bem claro que Deus tem um relacionamento conosco. Muito antes de nós percebermos, muito antes de nós sermos, o Senhor nos quis, o Senhor nos desejou e o Senhor teve esse relacionamento conosco. É muito importante destacar essa parte, porque percebemos que o Senhor deixa claro esse relacionamento que Ele tem conosco, que é um relacionamento de amor, um relacionamento de misericórdia. Por quê? Na primeira parábola, o Senhor vem nos falar sobre a ovelha perdida. Mas vamos esquecer a parte do perdido. O importante de mostrar como Ele quer esse relacionamento, como Ele tem um relacionamento conosco, é que Ele deixou tudo para ir em busca da ovelha perdida. O Senhor vem até nós. Antes que nós vamos até Ele, Ele primeiro vem a nós. Então Ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Depois a mulher perdeu a moeda. E o Senhor está mostrando que por mais que Ele perca aquela moeda, Ele procura, acende as luzes, procura em cada canto por nós. Então esse relacionamento que Deus tem conosco, a primeira parte dele é, primeiro, o desejo por nós. Porque Ele nos deseja, Ele nos ama, Ele nos fez, Ele nos quis antes de tudo. Mas acima de tudo, quando nós nos perdemos, Ele larga tudo para nos procurar. E como Ele tem um relacionamento aberto conosco, na terceira parábola, Ele vem nos mostrar que nós somos livres. E que Ele nos ama livremente, a ponto de nos dar a sua herança, a ponto de nos doar tudo que tem e nos deixar viver a nossa vida. Mesmo sabendo que nós podemos sofrer. Mas se nós escolhemos viver sem Ele, assim nós viveremos, porque Deus deixa. Deus permite. Deus permite. Mas Ele nos avisa também que nós podemos ser tristes, que nós podemos viver em profundo vazio, porque nós somos feitos dEle. Mas esse Deus tem um relacionamento conosco. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos faz, Ele nos vive, Ele nos procura. Ele é em nós.
E a primeira parte, completando esse entendimento do relacionamento, o número 1 do catecismo da igreja. O número 1 do catecismo da igreja vai nos dizer assim: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Criou livremente o homem. Eis porque desde sempre em todo lugar está perto do homem, nos diz a igreja. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo e a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Faz isto por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Então, Deus nos criou por amor e para o amor. Nos criou livremente, e nossa resposta, o nosso anseio interior, o nosso desejo profundo de sermos seres humanos, é o nosso desejo por Deus. E isso está profundamente ligado com a nossa afetividade e a nossa sexualidade. A nossa afetividade e a nossa sexualidade, ela é o nosso desejo por Deus. Ela é essencialmente o nosso anseio e tudo que nós somos. Se nós temos a Deus, se nós acreditamos em Deus, é porque a nossa alma, a nossa afetividade e a nossa sexualidade se voltaram para o Senhor. Nós estamos respondendo àquilo que nós somos. Deus nos criou por amor, e em resposta deste amor é esse anseio que nós temos por Deus, essa afetividade e essa sexualidade que muitas vezes nós depositamos no homem, sofremos com o sentimentalismo do homem, botamos toda a nossa confiança em um namorado, em um amigo, em uma pessoa, nos nossos pais, num padre, na igreja. Toda essa confiança que nós depositamos e colocamos como chão da nossa vida, nós precisamos rever este conceito de confiança e perceber que a nossa afetividade com as pessoas, a nossa sexualidade conosco e com as pessoas, ela em primeiro lugar provém do amor que Deus depositou em nós. E nós só podemos responder, e se nós respondemos assiduamente em primeiro lugar a Deus, dizendo: Senhor, deposito em Ti todo o meu afeto e tudo que sou. Porque sexualidade, gente, não é somente parte do sexo, não, mas é a convivência entre pessoas. E Deus se fez pessoa para que nós conhecêssemos essa beleza em Jesus Cristo e pudéssemos ter um relacionamento com Ele, assim como nós temos com um amigo, com um namorado, com os nossos pais. Então nós precisamos nos unir, olhar para nós profundamente e perceber que o que temos de mais profundo, primeiramente precisamos depositar e nos relacionar com o Senhor. Por quê? Porque Ele primeiro se relacionou conosco. E esse relacionamento conosco, Ele dá, como nos diz o catecismo, livremente fomos criados para o amor. Mais adiante, o catecismo vai nos dizer assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si mesmo, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aí, o Concílio Vaticano nos diz assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com Ele começa com a existência humana. Olha que coisa fantástica! Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com Ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador.
A igreja vem aqui profundamente dizer, eu amo esse número 27 do catecismo, eu leio e releio ele várias vezes. Por quê? Porque nós precisamos descobrir a sublimidade do nosso ser. Nós nos perdemos porque não conhecemos o que é ser digno. Nós nos perdemos porque nós esquecemos que somos seres humanos e precisamos ter dignidade. Nós esquecemos que somos amados por Deus e renegamos esse amor para viver num amor próprio. Isso é a grande tristeza dos dias de hoje. Ter um relacionamento com o Senhor é primeiramente reconhecer. Por isso que eu quis destacar isso. Ele, em primeiro lugar, tem um relacionamento conosco. Isso é muito bonito de nós percebermos. Eu quero reler mais uma vez essa parte. Por quê? Porque o Senhor, Ele me encanta. Ele me encanta por demonstrar que Ele nos quer. Ele não cessa de demonstrar, eu te quero, Daniel. Eu preciso de você, Daniel. Eu vou em busca de você, Daniel. Eu acendo as luzes no escuro para você me achar. Eu quero também te achar. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, diz o catecismo. Por isso, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, que é aquilo que compõe o ser humano com a sua alma, é, em primeiro lugar, o que está escrito no coração do homem, é o desejo por Deus. Já que o homem é criado por Deus e para Deus, nós fomos criados para este relacionamento. Deus nos criou livremente para que tenhamos comunhão com Ele e vivamos em plena liberdade e plena felicidade. Nós precisamos compreender que o pecado destrói, e ele destrói tudo. E nós nos apegamos e criamos raízes nesta terra, no nosso pecado, a ponto de cegar os nossos olhos e percebermos que a verdade que quer nos iluminar, ela está diante de nós, mas nós preferimos virar as costas e permanecer no escuro. Vocês estão compreendendo? Vocês estão caminhando comigo? Somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, qual o primeiro ponto do nosso relacionamento com Deus? Deus se relaciona conosco. Qual o primeiro ponto? Deus se relaciona conosco. Ele procura a ovelha perdida. Ele procura a moeda que caiu. Ele deixa o filho sair assim que ele quiser. Um relacionamento livre de puro amor. Mas vamos lá. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Segundo ponto, para que nós tenhamos um aprofundamento no relacionamento com Deus, nós precisamos de uma coisinha chamada conversão. É o primeiro ponto. E eu gosto muito de uma historinha de um jovem que vivia na caverna e ele não conhecia a luz. Eu até escrevi uma historinha que nós estamos produzindo aí agora para doar para os jovens, né? Que é um jovem que é escalador de montanhas e ele, escalando uma montanha, ele entra dentro de uma caverna e descobre um outro jovem que morava dentro dessa caverna. E ele nunca tinha saído, ele vivia na escuridão. Ele não conhecia a luz do sol, ele não conhecia a beleza da vida, da natureza. E assim, aquele jovem começa a ter um diálogo com o outro. Fala, como é que você não conhece? Não, eu prefiro viver aqui, eu não quero sair daqui. Eu estou acostumado com a minha vida. Não, você precisa conhecer o que está lá fora. O jovem escalador disse para ele. E ele vem. E ele convence aquele jovem a sair. E ele pega na mão daquele jovem e ele traz aquele jovem para fora. O que acontece quando nós estamos no escuro e a luz acende? A primeira coisa que a gente faz é assim. De manhã, né? Quando vai acordar, aquela coisa, abrir a cortina, a gente fecha o olhinho. Conversão não é uma coisa fácil. Conversão assusta. Conversão não é algo que a gente
estala os dedos e acontece. Não. Nós precisamos compreender isso, porque muitos de nós se perdem na caminhada por causa disso. Por achar que as coisas acontecem como um estalo de dedo. Conversão, gente. Nós estamos na escuridão do pecado, nós precisamos compreender isso, que nós estamos saindo devagar, para que a luz não nos ofusque a visão. Deus, muitas pessoas perguntam, por que Deus não se revela completamente? Já dizia São Tomás de Aquino, se Deus se revelasse, nem nós suportaríamos tamanha luz, a ponto de nos matarmos. Dom Bosco esteve no céu, levado em sonho, e ao chegar lá, ele perguntou, mas cadê a Deus? E o anjo falou com ele, quem é você para ver a Deus? Nem nós vemos claramente quem é Deus. O anjo disse para ele. E ele, mas como assim vocês estão no céu? Se Deus nos revelasse a sua luz, nós não suportaríamos, seríamos queimados por tamanha luz, disse o anjo para Dom Bosco. Ele falou, mas me mostre apenas um pouquinho. Falou, aí levou Dom Bosco num lago, falou assim, você está vendo um brilhozinho lá no fundo? E ele falou assim, mas está muito fraco, eu preciso ver mais um pouquinho, então mergulha. E Dom Bosco mergulhou naquele lago. Quando ele mergulhou, ele acordou gritando, que ele foi queimado assim, as vistas dele não suportaram o tamanho brilho. E Deus, por mais que Ele queira se revelar e revelar-se mais, Ele não pode se revelar completamente porque nós somos pequenos. Mas ainda assim, por amor de nós, por amor de cada um de nós, Ele quis mostrar a sua face como nós compreendemos, a ponto de se fazer como nós. Então foi uma maneira que Deus descobriu e falou, eu preciso mostrar meus filhos o caminho. E eles são tão anta, eles são um bando de anta, porque eu estou tentando mostrar, estou tentando há 2000 anos levar Moisés, levar Abraão, Jeremias, Daniel, Isaías, e ninguém entende o que eu falo, pelo amor de Deus. Então eu vou pessoalmente, como eles conhecem, como eles não compreendem a minha linguagem, eu vou falar a língua deles. Resolveu o problema, mandou Jesus, né? E o que aconteceu? Resolveu o problema? Não. Bando de anta continuou circulando. O que é de nós? O que será de nós se nós não compreendermos o caminho da conversão? Deus nos ama a ponto de matar o seu filho. E nós o matamos. E nós o matamos ainda hoje com a nossa negação. Dia após dia nós crucificamos Jesus Cristo. Eu crucifico Jesus na minha carne dia após dia. Eu mato Jesus Cristo todas as vezes que eu digo não a Ele com o meu pecado. Isso me mata por dentro. Porque eu conheço a verdade. E uma vez a verdade me libertou. E quando nós pecamos, isso incomoda a gente. Isso incomoda de uma maneira que nós entramos numa tristeza tão profunda que nós não conseguimos permanecer. Quantas vezes eu já disse, eu vou pelo pecado. E Daniel vai. E vai com alegria. E vai com gozo. Chega lá na frente, ele percebe que está errado. E ele cai numa profunda tristeza. E ele percebe que ele não devia ter feito isso. E graças a Deus, porque Ele tem um relacionamento primeiro comigo, Ele me procura, e quando eu percebo que estou errado, eu dou o meu passo em volta e encontro Ele no caminho. Isso é a beleza da conversão. Vocês podem voltar. A partir de agora, tome a decisão se você precisa. Volte para trás. Dê um passo diante do Senhor. Saia da escuridão. É o primeiro passo à sua conversão. Não vai ser fácil, você precisa dar passos vagarosos. Porque senão a luz vai te ofuscar e você não vai entender nada. E aí nós temos aquelas conversões meia boca, que na primeira dificuldade, cara, eu falo por mim, porque eu vivo esse espinho na minha carne. Primeiro ponto do nosso relacionamento com o Senhor é qual?
Vocês não estão entendendo. Primeiro ponto, qual é? Não estou ouvindo, gente. Está todo mundo juntando como se não ouviu nada. Azul não, Gilmar. Qual o primeiro ponto? Qual o segundo ponto? Conversão. Convertam o coração de vocês. Já que nós já compreendemos essas duas formas, o primeiro passo da nossa conversão, o Senhor nos dá a igreja. Jesus, ao morrer na cruz, entregou-se no mistério e revelou ao mundo a sua face de Deus. Porque não houve coração que esteve no Calvário que não percebeu Deus revelado. Os apócrifos também nos diz, e o Evangelho, que um soldado percebeu, O soldado percebeu que era realmente o Filho de Deus. Porque Deus, como os judeus pensavam que ele viria glorioso, muito pelo contrário. Ele veio simples e ensinou a alguns aquela doutrina e a partir deles fundou a igreja. O primeiro passo para a nossa conversão está na igreja. E como o catecismo nos diz, Deus quer reunir a sua família, que é a igreja. Na igreja nós somos batizados. Primeiro passo da remissão dos nossos pecados. Ao aceitarmos o Senhor, nos dirigimos à igreja para nos batizar. A igreja é portadora do mistério salvífico. Ela nos revela quem é Jesus. Ela é portadora dos sacramentos. E Deus, nesse relacionamento conosco, Ele quer se utilizar da sua esposa, a igreja, para se relacionar conosco mais intimamente. E a ponto de doar o seu corpo e sangue sobre o altar. E o madeiro da cruz, ele vem nos revelar isso. O altar da cruz, que o Senhor deposita no altar da Santa Missa, através da igreja, nós participamos do mistério do Calvário e da ressurreição. E somos salvos. Olha que grandeza. Toda missa que você participa, você é salvo. Toda missa que você participa, você tem a graça da conversão. Toda comunhão que você faz, você está completamente unido à sua essência e à sua existência humana. Por isso o Senhor quer de nós a Eucaristia. Por isso o Senhor deseja para a nossa conversão a comunhão com Ele. E o catecismo vem nos dizer, o coração do homem está inscrito pelo desejo por Deus. O coração do homem anseia por Deus. O diálogo do homem é a comunhão com Deus. E nós temos Deus vivo e ressuscitado na hóstia consagrada, para que nós convertamos o nosso coração e compreendamos os mistérios de um relacionamento sadio, fiel e contínuo. Batismo, somos batizados e em algum lugar do Senhor nós relembramos a promessa do nosso batismo. Nós temos a graça de estar cara a cara com Jesus, assim como os apóstolos tiveram dizer: eu renuncio, Senhor, o demônio, eu renuncio o pecado da minha vida. Nesta comunhão refaz a minha história. Além disso, o Senhor quer que diante dos nossos relacionamentos com Ele, nós temos também o sacramento da ordem. Um homem que se consagra totalmente ao Senhor e diz: Senhor, eu não quero mais nada nessa vida senão a Ti. E eu me oferto a Ti, Senhor. Assumo o sacramento da ordem diante de Ti para me ofertar, para ser instrumento da Tua graça diante dos homens e ser sacerdote, a ponto de trazer a Eucaristia para nos alimentar. Por isso nós precisamos valorizar os nossos padres por motivo da nossa conversão. São eles os portadores da graça dentro da igreja, para nos absolver os pecados e trazer a comunhão com Deus. Para nos dar a Eucaristia e trazermos comunhão com Deus. Nós precisamos, gente, alimentar esse relacionamento com os padres. Nós precisamos buscar os nossos sacerdotes e ajudá-los.
Nós precisamos buscar os nossos padres e impulsioná-los e agradecer. Cada missa que eu participo, eu sempre vou à sacristia e digo: obrigado, Padre, por essa missa celebrada. Nós precisamos impulsionar os nossos sacerdotes, porque vai faltar padre e nós vamos passar penúria. Nós vamos querer Eucaristia e não vai ter. E aí eu quero ver. Nós precisamos converter o nosso coração na igreja e perceber que no sacramento do matrimônio também nós encontramos um relacionamento com Deus. Porque são dois homens no sentido homem e mulher, que se chegam diante de Deus e dizem: Senhor, nós assumimos um ao outro diante de Ti, para sermos uma família e frutificar o mundo. Dentro da igreja começa o relacionamento da conversão. E os nossos matrimônios estão sendo ameaçados. A família, Marta Suplicy está com uma proposta no Congresso de acabar com o nome família, de tirar Dia dos Pais e Dia das Mães das escolas, de tirar da certidão de nascimento o nome pai e mãe e acabar com esse nome família tradicional, pai, mãe e filho. E nós estamos aqui sem saber de nada. Passo da conversão, do nosso relacionamento com Deus, está dentro da igreja, porque nós assumimos os mistérios do matrimônio. E o padre diz claramente, vocês aceitam todos os filhos que Deus lhes der? Sim. Deus há de cobrar todo esse sim que foi dado no altar. E nós, jovens que assumiremos ainda o matrimônio, precisamos relembrar disso e não usar camisinha, e não negar a Deus nas nossas relações sexuais. Quando vier um filho com deficiência, quando vier um filho especial, ou quando vier o sexo que você não desejava, Deus quis assim. E nós precisamos rever estes conceitos da nossa vida e perceber que a conversão também está aí, começando dentro da igreja nos sacramentos. Mais um sacramento da unção dos enfermos. Deus concede a conversão àquele que está à beira da morte doente, através da igreja, a unção dos enfermos que cura, que liberta e perdoa os pecados. Olha que maravilha, que maravilha. Vocês estão compreendendo a beleza que nós vivemos e não enxergamos? Nós precisamos botar o pé e sair daqui renovados, decididos. Viver a nossa vida, mas compreender os mistérios que nós estamos dentro dele. Por mais que você seja casado, você precisa saber do sacramento da ordem. As vidas religiosas, porque eles dependem de nós. Os filhos nascem do matrimônio. Os filhos se consagram através do matrimônio. A sua conversão pessoal vem do seu desejo e também da igreja, portadora da salvação. Amém? Compreenderam? Então fecha os olhos aí, que agora nós vamos colocar uma música aqui. E essa música, ela já começa neste mistério do nosso relacionamento, neste caminho de volta. Deus que se revela no sacramento da Eucaristia e através do nosso coração e do nosso batismo, quer se encontrar conosco. E o Senhor nos diz no Evangelho, lá em Mateus 6, Ele diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, escuta essa música que eu vou cantar e faça dela a sua oração. Faça dela o seu caminho de volta. Faça dela a sua conversão no dia de hoje. Quero encontrar um tesouro, o céu que está em mim, mergulho dentro de mim e encontro Deus, o Deus de minha alma,
Quero encontrar um tesouro, o céu que está em mim, mergulho dentro de mim e encontro Deus, o Deus de minha alma. A oração, o silêncio me levam ao encontro, um lugar escondido no meu coração. Beleza do céu, um Deus tão próximo, esperando por mim, por mim. Adorarei no silêncio divino a beleza do céu, um Deus tão próximo, esperando por mim, por mim. Esta presença divina faz crescer meu amor, me entrego, me dou como hóstia de amor. Adorarei no silêncio divino a beleza do céu, um Deus tão próximo, esperando por mim, por mim. Adorarei no silêncio divino a beleza do céu, um Deus tão próximo, esperando por mim, por mim. Deus quer essa conversão de nós, que nós, através da oração, através do nosso silêncio, através da nossa vida, nós tenhamos um relacionamento contínuo, fiel e duradouro. Por mais que nós nos percamos, Deus quer de nós arrependimento. Arrependimento. Nós temos que compreender que somos frutos, infelizmente, por mais que sejamos do amor de Deus, somos frutos do amor de Deus, mas a nossa vivência é tendenciosa ao pecado. E por isso Jesus nos ensinou este caminho da conversão e do arrependimento, para que este relacionamento com Ele fosse cada vez mais contínuo. Eu acho interessante, porque o Senhor, Jesus quis nos revelar como o Pai nos ama. Olha para você ver, quando o filho chegou e disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha como Jesus retrata isso, é lindo. O pai, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro
e laçou-lhe o pescoço e o beijou. É isso que Jesus faz conosco. E ele diz nas 3 parábolas: haverá júbilo no céu por um pecador que se converter do que por 99 pecadores. Desculpa. Haverá júbilo no céu por um pecador que se converter do que por 99 justos. Ele ainda disse: haverá júbilo entre os anjos por um só pecador que se arrependa. E aí depois ele vem: movido de compaixão, o pai correu ao seu encontro, laçou-lhe o pescoço e o beijou. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Cada vez que nós chegamos diante dele e dizemos: Senhor, aqui estou, ele nos abraça e nos beija, dizendo: o quanto eu esperei por ti, o quanto eu te quis desde o princípio, o quanto eu acendi as luzes para procurar a moedinha que caiu do meu bolso. Quantas vezes eu larguei todas as minhas ovelhas por sua causa, mas graças ao amor você voltou. Deus quer olhar, meu irmão e minha irmã, e dizer: como você é lindo, como você é linda, e eu quero você. Eu quero laçar o seu pescoço e lhe beijar. Eu quero lhe abraçar e mostrar as delícias da minha vida, do meu coração, tudo que eu fiz, tudo por você. Terceiro ponto do nosso relacionamento com Deus: o aprofundamento. A partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós desejamos e reconhecemos que Deus se relaciona conosco, que nós precisamos continuamente caminhar no caminho da conversão, nós também sentimos a necessidade de se aprofundar e conhecer mais aquilo que Deus quer. Quanto mais vemos a Deus, mais o queremos e mais o temos. Isso já dizia os santos padres. Quanto mais conhecimento nós temos de Deus, mais queremos conhecer, porque Ele é a pura verdade. E a verdade encanta, e a verdade nos estimula, e a verdade nos impulsa, e a verdade, ela é tudo. Ela é a nossa razão da alegria. E voltando à historinha, aquele jovem então saiu da caverna e começou a conhecer o que era o calor do sol, que é o amor de Deus. Começou a conhecer as necessidades básicas de sobrevivência. Começou a ser ensinado. E isso, Papa Francisco até nos recorda em um dos seus artigos, e até mesmo na Lumen Fidei, que é a sua nova encíclica, que nós também precisamos. E o próprio catecismo também nos diz que nós precisamos, além do nosso desejo por Deus, além da nossa intimidade, além da igreja, é também preciso que alguém seja instrumento de Deus na vida do outro. Isso o catecismo nos deixa claro. Então, quando nós conhecemos este amor, quando nós somos infundidos com esta graça, vamos lá. Eu quero recapitular o dia da conversão. Dia da conversão, gente, Jesus entrou na minha vida e ele não tem outro assunto. Chega lá, quer contar do retiro que fez, quer contar as graças que recebeu, e começa a participar de congresso, e começa a participar da reunião do grupo, e ali cada dia é uma graça nova, e a gente chega entre os amigos e só sabe falar disso. Mas nós não vigiamos, e com o tempo o assunto morre. A graça de Deus é esse impulso mesmo. Esse impulso que nós temos. Essa água aqui é para mim? Delícia. Olha para você ver. A água nos sacia. E o amor de Deus também nos sacia, como essa água que me saciou. Agora é coisa maravilhosa. Um bom exemplo para pegarmos aqui. E assim, nós vamos ficando felizes, nós ficamos alegres, espontâneos, radiantes, porque a graça de Deus nos impulsiona. Então aquele jovem começou a ficar deslumbrado com a beleza da natureza, do sol, das flores, dos animais. E o outro jovem escalador começou a ensinar. E o Daniel aqui hoje está sendo um instrumento na vida de vocês. Deus me trouxe aqui, e eu estou pregando aquilo que eu conheço e que eu procuro viver.
Da mesma forma, aquele jovem começou a ensinar ao outro as necessidades básicas de sobrevivência, mas depois ele teve que ir. Então nós nos convertemos. E o que aquele conhecimento fez? Ele precisou aprofundar o conhecimento básico da sua sobrevivência. Ele precisou aprender a manusear uma enxada sozinho. O jeito dele, cada um vai dando a sua cara. Cada relacionamento com o Senhor é pessoal e único. Então nós vamos pegando cada instrumento que a gente precisa, como tirar água, como filtrar aquela água, como desenvolver os equipamentos. Cada um tem a sua maneira de manusear. Computador, tem gente que mexe com o mouse com a mão direita e tem gente que mexe com o mouse com a mão esquerda. Tem gente que digita olhando dedinho por dedinho e tem gente que digita sem olhar. Cada um desenvolve a sua maneira. E assim nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. De que maneira? Primeiro, com diálogo. Aquele que não tem diálogo com o Senhor, que tem um monólogo com Deus, não desenvolve relacionamento e a conversão, ela fica estagnada. Quem não dialoga, nós precisamos chegar, Senhor, hoje eu estou revoltado, Senhor, hoje eu estou feliz, Jesus, como o Senhor é bom, né? Até mesmo chamar Jesus de você, ter um relacionamento, cada um à sua forma. Mas se não tiver diálogo, se nós não formos claros e sinceros, e hoje é um dia de sinceridade para cada um de nós e vocês. Hoje, enquanto eu estou pregando, eu quero que cada um de vocês seja sincero. Tenha a coragem de sair de si mesmo e ser sincero e se mostrar como você é para Deus. Por mais que Ele te conheça, se nós não somos sinceros, nós deixamos que um muro fique entre mim e Deus. Por quê? Porque assim como eu li no catecismo no início, Ele nos criou livremente. E Ele precisa que nós exponhamos o que somos para Ele. Primeiro ponto desse aprofundamento é o diálogo. E nós, muitas vezes, temos um jovem ouvindo para o Daniel, eu não sei rezar. Eu falei, como não sabe? Só se dizer, Jesus, acabou, você rezou. Está entendendo? Nós precisamos desse diálogo. Nós nos perdemos e deixamos de compreender e também de ouvir a Deus porque nós não dialogamos com Ele. E queremos respostas e queremos passe de mágica, mas nós não temos a coragem de chegar diante dele e falar, eu estou aqui, escuta aqui uma coisa. O negócio está sério. É muita dívida para pagar. Estou sem trabalho. Minha família se separou de mim. Estou sozinho no mundo. Meu pai suicidou. Minha mãe caiu da ponte. Meu irmão foi destroçado num acidente. Não importa, eu estou dando um exemplo. Bem trágico. Não, mas não importa a situação. Nós precisamos expor para o Senhor e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, diante de toda essa tragédia que aconteceu na minha vida, o que vai acontecer comigo? Senhor, eu preciso aprender a manusear a ferramenta. Por quê? Se nós não pedirmos ajuda, nós não seremos ajudados. Você está entendendo? Deus te ama, Deus te quer, Deus te fez, Deus te converteu, Deus te amou, Deus te dá no altar, Deus te deu a igreja, mas você é uma anta. Se você não compreender que precisa abrir essa boquinha linda que você tem, sorrir com esses dentes amarelados que você tem, as coisas não vão fluir, gente. Precisa ter aquele tchan da relação, tá bom? Depois, qual o aprofundamento que nós precisamos ter? Tá aqui, São Cipriano já ensinou. A gente só conhece, só ama aquilo que conhece. Se você precisa da igreja, como você já percebeu que você precisa também conhecer a sua igreja. Se você precisa do Senhor, você precisa conhecer o Senhor. E aqui a Bíblia. Bíblia, catecismo, magistério, documentos, papa, tudo isso nós precisamos conviver diariamente. Diariamente.
Porque nós precisamos nos aprofundar na nossa fé. Quer conhecer a Deus Pai? Leia o Antigo Testamento. Quer conhecer Jesus Cristo? Leia os Evangelhos e o Novo Testamento é o testemunho, as cartas, o testemunho dos apóstolos. E o Atos dos Apóstolos é o conhecimento do Espírito Santo. Então aí uma boa divisão para você entender. Conheça a Deus através da Bíblia, dialogue com Deus através da palavra. A palavra é uma fonte rica de aprofundamento da conversão e da fé. Se nós deixamos a palavra aberta, mofando, não vai adiantar. A palavra diz que ela nunca entra e volta como é. Ela só entra para fazer mudança. E se você não se aprofundar, e a palavra quando é proclamada, ela precisa cair em terreno fértil, assim como quem foi na jornada percebeu, o Santo Padre nos falou, que nós somos o campo da fé, um campo que nós precisamos deixar com que a palavra seja germinada, somos um campo de treinamento também, ele nos disse, que é um lugar onde nós vamos causar esse aprofundamento, essa busca, onde nós vamos cair, onde nós vamos sofrer, onde nós vamos penar mesmo por esta fé. E através do catecismo eu fico vislumbrado, eu fico uma coisa assim, desde quando eu comecei a estudar, desde quando eu comecei a pegar os discursos dos papas, a acompanhar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou meio suspeito, mas quarta-feira e domingo, se você fizer isso na sua vida, está ótimo. Canção Nova criou um site chamado papa.cançãonova.com. Simples, né? papa.cançãonova.com. Lá você vai saber tudo do que o Papa faz todos os dias. Mas todos os dias, toda quarta-feira, o Papa faz uma catequese para a igreja. Todo mundo sabe isso, né? Toda quarta é o dia da catequese. Se você acompanhar a catequese toda quarta, você está indo muito bem. E no domingo, o que nós temos? O Ângelus, meio-dia lá, 6 horas da manhã aqui. Mas você pegando, no site do Vaticano, gente, tem tudo que vocês precisam. www.vatican.va. Lá vocês vão encontrar tudo que vocês precisam sobre a sua fé, gratuitamente. Catecismo está lá, magistérios está lá, documentos estão lá, encíclica de todos os papas estão lá, tudo na sua língua portuguesa. Olha que maravilha. Vamos deixar de ser antinhas e vamos procurar. Eu sou uma anta ainda e estou buscando para deixar de ser, para passar a ser uma antinha. Tá bom? Então, esse aprofundamento com a igreja, com a palavra, esse aprofundamento com os sacramentos, esse aprofundamento de relacionar-se com Deus através da sua esposa e a igreja, nós reconhecemos e tomamos para a nossa vida o que a palavra nos diz em Efésios 6. Vamos ver se é Efésios 6, armadura do cristão. Armadura do cristão, Efésios 6:10, isso mesmo. Aí, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revestiu da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Sabemos que nós precisamos nos aprofundar, e esse aprofundamento é ir no ferreiro, forjar a própria armadura. É você se adaptar às suas quedas. É no campo do treinamento, como nos ensinou o Papa Francisco na jornada, que nós precisamos forjar a nossa armadura. Nós queremos saber, amarrei o joelho, botar uma proteção aqui. Quebrei o braço, bota uma atadura para segurar. Mas nós sabemos aonde nós erramos e trabalhamos este aprofundamento. Beleza? Então vamos saber se estão craques em relação ao segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto, fundamento com Deus. O deserto. Esse é um ponto muito crítico da vida de fé. Todos passarão pela aridez. Não querer saber, de não querer voltar à caverna escura, de passar fome e sede de Deus.
Um coração, ele é alimentado pelo fogo da alma. E nós possuímos de mais precioso dentro de nós o que é chamado de amor esponsal, que é um amor de esposo. Quando nós conhecemos a Deus, embora nós sejamos feitos dele e para ele, mas quando nós compreendemos com a nossa razão e inteligência este amor, a nossa alma se inflama, a nossa alma se rejubila. Essa alegria, essa empolgação, essa euforia são os gozos da nossa alma, como diziam os santos místicos Santa Teresa e São João da Cruz. Os gozos da alma é a alegria de qualquer um, mas a aridez espiritual é o momento em que Deus se encontra mais perto de nós, a ponto de se esconder. Meio complexo isso. Mas Ele permite que nós sintamos a sensação de estarmos sós, para provar a nossa fidelidade. Não no sentido de dizer, eu quero saber agora se você é fiel a mim. Não. Mas Ele quer nos formar. É parte do aprofundamento. Já que nós desejamos nos aprofundar, Ele quer nos ajudar neste aprofundamento. E Ele se esconde, para que o desejo da nossa alma seja cada vez mais inflamado. E a nossa alma nos incomoda. E nós falamos, Senhor, cadê o Senhor? Cadê Tu? Mas aí tem que fazer o que São Paulo nos ensina. São Paulo nos diz assim, nós caminhamos na fé e não na visão. Nós precisamos compreender que a nossa carne é falha e ela vai negar ao Senhor. Mas nós viemos à fé, como diz Santo Agostinho, não, São Tomás de Aquino, quando ele compôs o cântico da igreja. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. A fé vem completar o sentido que não vê. A fé vem esclarecer o ouvido que não escuta. A fé dá força às pernas para caminhar. É isso que nós precisamos recordar continuamente no período da aridez. Esqueça o que você está sentindo. Vá pela fé, vá sem ver, vá com coragem e você será recompensado. Papa Francisco disse tão claramente, foi tão lindo naquela encíclica A Luz da Fé. Ele diz que a fé, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, elas não são para pessoas fracas, mas elas são para os que têm coragem. A fé é para nos renovar. A luz da fé nos impulsiona a conhecer livremente o amor que é doado na cruz. A luz da fé nos faz recordar a penúria que o Senhor passou no Monte Calvário. A luz da fé nos faz compreender que nós precisamos deste momento de deserto para encontrar a Deus. Feliz daquele que permanece com fé. Feliz daquele que é provado a fogo. E aí nos diz Eclesiástico 2, se entrares para o serviço do reino de Deus, prepara a tua alma para a provação. Tenha fé, porque é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. Nós temos ouro, a aliança é feita derretendo no fogo. E nós somos provados com esse fogo, para que nós sejamos completos e compreendamos plenamente este amor que tanto nos ama. Que Deus dê força e coragem para que você se levante de onde você está e continue. Amém? Amém. Deserto, gente, é um lugar também onde o demônio nos tenta. Sabemos muito bem que o Senhor foi tentado 3 vezes, mas alguns santos que tiveram algumas revelações, embora a igreja não as aprove, mas deixe passível de fé, nos diz que o Senhor foi tentado durante 40 dias. E nós, que somos tentados a cada minuto, a cada segundo, o nosso pecado fala mais alto.
E o deserto ele não só se faz também na aridez, mas nós precisamos compreender que a tentação ela rodeia, mas ela não vem somente do demônio, mas ela vem também de nós. Cardeal Bergoglio, antes de ser Papa, escreveu um artigo chamado A Acusação de Si Mesmo. E neste ponto do deserto é muito bom eu colocar isso, porque nós precisamos nos acusar. Ele diz: se nós nos esquecemos de acusar, nós também esquecemos de quem somos. Esquecemos de que somos pecadores, esquecemos que somos miseráveis. Por isso é necessário a acusação de si mesmo, porque nós não permitimos com a nossa acusação própria que o orgulho espiritual cresça. E é um ponto muito comum entre aqueles que estão na igreja. Porque o Senhor vai revelando algumas graças, o Senhor vai dando, e eu já caí muitas vezes no orgulho espiritual de me achar melhor que as pessoas. De achar que porque Daniel é cheio de dons, ele pode pisar em alguém. Já fiz isso. Mas o Senhor me provou a fogo para me revelar que isso não era bom. E é preciso olhar no espelho e sempre falar: você não vale nada, mas você vale o amor do Cristo crucificado. Nós precisamos nos acusar, olhar no espelho realmente e dizer onde você está pecando. Ter a coragem de se olhar e falar: você está sendo mentiroso, você está fazendo mau jus das pessoas, você está julgando Daniel. Cala tua boca, para de criticar. Se nós não fizermos isso, nós também não conseguimos crescer. E um relacionamento com o Senhor, ele não, por mais que a gente esteja numerando passos, numerando formas, ele é uma coisa muito simples que vem do coração. Amém? Deserto. Enfim, a Virgem Maria. O passo mais sublime, mais fácil, mais rápido, mais eficaz e fiel que nós podemos ter. Maria, como todos sabem, ela foi mãe de Deus, certo? Tem certeza disso? Então tá bom. O que dizer de Maria? Eu amo essa mulher. Ela me inspira a uma vida fiel, a uma vida simples, a uma vida totalmente entregue. Todas as vezes que eu pego a Bíblia e abro no primeiro capítulo de São Lucas, como eu vou fazer agora, eu me encanto quando ela diz: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quantos de nós têm coragem de fazer isso? Não temos. Sempre que nós vamos perguntar a Deus: Senhor, o que queres de mim? Nós já pensamos numa resposta para não ter que ouvir a dele. Isso é terrível. Nós somos um bando de cara de pau. Precisava lustrar com lustramóveis. Nós temos a capacidade de fazer isso. Mas Nossa Senhora, ela pode nos revelar e pode nos ensinar este caminho fecundo de amor, a ponto de nos dizer: filho, diga para Jesus: eis aqui o teu servo. E quando nós respondemos com ela, quando nós caminhamos com ela, e São Luís Grignon de Montfort nos diz que ela é o caminho mais fácil e mais curto para chegarmos a Jesus e alcançarmos todas as graças. Para quem não conhece, eu recomendo o Tratado da Verdadeira Devoção. Lá ele nos estimula a uma consagração muito profunda ao Senhor. E eu fui fruto deste tratado, fiz a consagração.
E posso dizer que o Senhor me revela dia após dia como Maria é bom. Como ter Maria na nossa vida é uma coisa maravilhosa. Se você quer ter relacionamento com Deus, não ache que você terá um relacionamento sozinho. Você precisa de Maria para isso. Maria completa a cristandade que nós queremos. Maria dá à luz aquilo que nós precisamos. Na sua simplicidade, no seu dia a dia, na sua maneira de ser, Maria nos impulsiona e nos dá a graça de abrirmos um sorriso e dizer: hoje é mais um dia com Deus. Olha que maravilha. E ela aos pés da cruz teve a coragem de permanecer de pé, de enxugar aquele sangue, de beber e comungar o Senhor no seu ventre. E nós, quem somos nós? Fracos. Mas com a mãe, ela pega no colo, ela leva e nos diz: vem cá, filhinho, eu vou te... coisa linda da mamãe, vou levar você para o meu filho ali para te conhecer. Ela nos apresenta o seu filho e diz: este é o meu filho. E quando alguém disser para você: você adora Maria, muito pelo contrário, você diz: ela não precisa de adoração, porque quando eu chego diante dela, ela vira as costas e fala: ah lá, esse é o meu filho amado. Escutem o que ele disse. Disse Deus no batismo de Jesus, mas Maria faz questão de dizer isso novamente, porque nas bodas de Caná ela diz: fazei o que ele vos disser. E Isabel, quando ela chegou, ela ficou encantada, porque onde Maria vai, ela encanta todo mundo. Disse: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E uma mulher no meio da multidão, quando viu Jesus, ainda disse assim: benditos os seios que te amamentaram, porque nós somos capazes de reconhecer aquilo que Jesus quer que nós tenhamos, uma mãe. Porque na vida espiritual, assim como nos diz São Luís também no tratado, que da mesma forma que nós temos pai e mãe, Deus quis também que na vida espiritual nós tenhamos essa mesma linhagem, pai e mãe. Não somos órfãos só de pai, mas temos uma mãe Maria que nos sustenta e estimula o nosso relacionamento com Deus. Amém?